Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, eis que pela graça de Deus, damos início a mais um ano que Ele nos concede na sua infinita misericórdia. E como todos os anos, o início do ano civil, ele coincide com o 8º dia do Natal, como nós ouvimos agora no Santo Evangelho, o dia no qual foi imposto ao menino o nome de Jesus. Nome dado pelo próprio Pai Eterno, nome dado a ele através de São José. São José, o pai adotivo, o pai legal, que aqui nessa terra fazia as vezes do Pai Eterno, é que cumpriu a sua missão paterna, impondo, em nome do Pai Eterno, ao menino, filho de Nossa Senhora, o nome de Jesus, o nome de Salvador. Por isso, cada ano que começa é um ano de salvação, porque começa em nome de Jesus Salvador. E a igreja, quando chega o 8º dia do Natal, ela não pode deixar de levar ao céu o seu louvor, a sua gratidão, o seu amor, a sua devoção àquela que trouxe para nós o Salvador. Por isso, hoje também, nós olhamos para Nossa Senhora, pedimos a sua intercessão, louvamos Maria Santíssima naquela que é a sua maior grandeza. Ela é a Mãe de Deus, é a maternidade divina de Maria Santíssima. E esse ano é um ano todo especial, jubileu dos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro de toda a Igreja Católica. Então nós colocamos esse ano também sob especial patrocínio, especial proteção, cuidado de São José. Assim como ele cuidou do menino Jesus, como ele cuidou de Nossa Senhora, ele cuida da igreja, ele cuida de cada um de nós. E qual é a grande graça que nós pedimos hoje, ao começar mais um ano, ao menino Jesus, através de Nossa Senhora de São José? É a graça de um ano novo de paz. O grande pedido que nós fazemos sempre no ano novo é que seja um ano de paz, de prosperidade. Por isso o ano novo também é o Dia Mundial da Paz. E esse ano o Papa Francisco escreveu a sua mensagem para nós com o tema: a cultura do cuidado como percurso de paz. Então o Papa nos convida a colocar no mundo uma cultura diferente, a cultura do cuidado. E ele diz para nós, esse ano foi um ano marcado pela pandemia do Covid-19, em que nós vimos tantas situações de generosidade, de heroísmo, de tantos sacerdotes, religiosos, profissionais de saúde, tanta gente que doou a sua vida para salvar os irmãos e muitos que morreram nessas obras de caridade. Vemos uma onda de solidariedade que cresceu no mundo todo. E ao mesmo tempo também, infelizmente, mesmo nessa situação de pandemia, o Papa lembra, houve situações também de fechamento, de desvio de intenção, de desvio daquilo que era para ser recurso para aqueles que precisavam. Então o Papa nos lembra que toda a situação pela qual nós passamos esse ano que está terminando, nos lembra e nos ensina a importância de nós cuidarmos um dos outros. E também cuidarmos da criação, do mundo no qual nós vivemos, a fim de que possamos construir uma sociedade alicerçada em relações de fraternidade. E assim o Papa Francisco diz: eu escolhi o tema da minha mensagem, a cultura do cuidado, para tentar erradicar, tentar arrancar essa cultura da indiferença, a cultura do descarte e a cultura do conflito. De fato, hoje em dia estamos vendo muito isso, não é? A cultura da indiferença. As pessoas não se preocupam mais com quem está ao lado. A cultura do descarte. Tudo hoje ficou descartável e até as pessoas ficaram descartáveis. E a cultura do conflito. O Papa escrevia há pouco a sua carta Fratelli Tutti, na qual ele lembrava, sobretudo nas redes sociais, como por qualquer situação as pessoas brigam, julgam, xingam os outros. Então ele poderia tentar arrancar isso que o Papa propõe para nós, essa nova cultura, a cultura do cuidado. E o Papa lembra para nós que a Bíblia Sagrada nos mostra que desde a criação,
Se nós olharmos bem, Deus, ele se manifesta a nós como aquele que cuida. Deus é esse Pai que criou toda a maravilha da obra do universo, e Deus cuida do mundo. Deus cuidou do seu povo no Antigo Testamento. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, diz a Escritura, Deus colocou o homem no paraíso para que o homem cultivasse, guardasse, cuidasse da terra. Então Deus não só, ele sempre se mostrou como aquele que cuida de tudo e de todos, mas ele, quando nos criou para que nós cuidássemos do mundo no qual nós vivemos e cuidássemos uns dos outros. E quando chegou o momento mais importante da história, quando Jesus veio ao mundo, nascer como um de nós, ele veio revelar-se a nós como aquele que tem cuidado de cada um de nós. Nosso Senhor, quando ele começou sua vida pública, ele fez aquela pregação na sinagoga, em que ele dizia que nele se cumpria a profecia de Isaías: o Espírito Santo está sobre mim e me consagrou para que eu anuncie o Evangelho aos pobres, aqueles que precisam, que necessitam, e cure os contritos de coração. Então nosso Senhor falou que ele veio cumprir essa profecia, ele veio ser o Deus feito homem, feito irmão, próximo, que veio cuidar de nós, pobres, miseráveis, pecadores, machucados pelo pecado. Por isso que ele se comparou ao bom pastor, ele se comparou ao bom samaritano, aquele que toma cuidado. E sobretudo, dizia o Santo Padre na sua mensagem, Jesus cela o seu cuidado por nós, oferecendo-se na cruz e libertando-nos assim da escravidão, do pecado e da morte. Foi tão grande esse amor de Jesus, a sua preocupação em cuidar de nós e nos fazer felizes, que ele veio ser um de nós e que ele veio dar a sua vida, ele chegou a morrer na cruz para poder nos fazer felizes, para poder nos libertar do pecado. Esse é o momento máximo em que Deus mostra como ele se preocupa conosco, como ele cuida de nós. E assim diz o Papa Francisco: deste modo, com seu exemplo, Jesus abriu o caminho do amor e disse a cada um de nós: segue-me, faz tu também o mesmo. E por isso, o Santo Padre recorda que nesses 2000 anos de cristianismo, justamente essa cultura do cuidado, ela esteve sempre presente na caridade, que é a marca do cristianismo, que marcou todo o caminho da igreja. Basta ver desde os começos da igreja até hoje as inumeráveis obras de caridade, de misericórdia que a igreja faz pelo mundo inteiro, que tantos cristãos, sobretudo grandes santos, fizeram e mudaram a face da sociedade, mudaram a face do mundo, nos ensinando a ser irmãos. Desde lá, quando a igreja se libertava do paganismo, a igreja foi ensinar o valor da pessoa humana para os pagãos. Por isso, quando a igreja conseguiu se espalhar o cristianismo no Império Romano, a igreja acabou com a escravidão que os pagãos tinham na antiguidade. Quando chega a Idade Média, não havia mais escravidão, isso foi destruído pelo trabalho da igreja, que ensinou que todas as pessoas são iguais perante Deus, têm a mesma dignidade, somos irmãos. Por isso todo mundo tem direito à sua dignidade, a ter a sua família. Nós sabemos que os pagãos antigos tratavam os escravos como coisas. Então, desde esse momento que a igreja deu o valor a cada pessoa humana, construiu essa cultura baseada no valor da família, família imagem de Deus, que a igreja foi depois multiplicando suas obras de caridade, orfanatos, hospitais, leprosários, quantas coisas, fruto dos cristãos imitando o exemplo de Jesus. Até aqueles que deram a vida sacrificando-se pelos irmãos, como nós temos tantos exemplos de cristãos fervorosos e generosos. Tudo isso, o Papa Francisco nos lembra, nos convida a que nós hoje paremos para refletir nos principais valores, que são os princípios da doutrina social da Igreja, que o Papa coloca como uma bússola a nos guiar, uma bússola para que esse processo de globalização do mundo de hoje tenha um rumo realmente humano.
A gente vê um mundo hoje que vai se desumanizando cada vez mais por causa do egoísmo. Então o Papa propõe uma bússola para guiar a humanidade nesses tempos de globalização para um rumo que nos humanize de novo a imagem de Deus. E nessa bússola, o Papa lembra 4 princípios que são os 4 pontos cardeais que formam a bússola. Qual o primeiro princípio? O cuidado como promoção da dignidade e dos direitos da pessoa. Aí o Papa lembra o seguinte para a gente: toda pessoa humana, ela é fim em si mesma e nunca é um instrumento a ser avaliado somente pela sua utilidade. Cada pessoa humana, lembra o Papa, foi criada para viver em conjunto na família, na comunidade, na sociedade, onde todos os membros são iguais em dignidade. Então o ser humano, ele é a imagem de Deus. E é Ele que vai te salvar. Por isso cada pessoa, ela é o fim pelo qual existe o mundo. E não é um instrumento que eu vou avaliar se eu uso ou descarto, na medida se para mim ele é útil ou descartável. Hoje em dia estamos vendo cada vez mais a destruição do valor da pessoa, até mesmo a negação dos seus valores mais fundamentais, dos seus direitos principais. Basta ver essa semana a tristeza de vermos aqui na Argentina, um país vizinho ao nosso, país de berço católico como o nosso, ter aprovado o aborto até a 14ª semana. Que tristeza, meus amados irmãos, a vida humana hoje não tem mais valor, é descartável. E a partir do momento em que não temos esse princípio, esse ponto cardeal na bússola para guiar a sociedade, que o ser humano não tem mais valor, a vida humana não vale mais por si mesma, quem tiver o poder vai sentir-se no direito de escolher a seu bel prazer quem merece viver e quem não merece. Hoje escolhem qual bebezinho no ventre materno que merece viver ou não pelo aborto. Amanhã vão querer escolher quem merece viver ou não por motivos raciais, por motivos religiosos, por motivos de qualidade de vida. Ah, está vendo aquela criança especial ali, aquela pessoa especial? Ela tem muitas limitações que não atingem a qualidade de vida padrão da sociedade. Então vamos matar, vamos descartar. É assim que funciona. Uma vez que você tirou o princípio que é o alicerce, todo o valor da pessoa cai. Porque hoje a sociedade, os homens se arrogam o direito de decidir o valor da vida dos outros. Então o Papa lembra, primeiro ponto cardeal, a pessoa vale por si mesma. Ela não é instrumento a ser avaliado pela sua utilidade. Segundo ponto cardeal que o Papa nos coloca na bússola para guiar a sociedade para a paz, o cuidado do bem comum. Algo que é de todos nós, cada qual fazer a sua parte, de modo especial aqueles que detêm o poder público, que estão no serviço público, mas também é um dever de cada cristão, de cada cidadão. E o Papa lembra que o bem comum é o conjunto das condições de vida social que permitem, tanto aos grupos, como às famílias e cada membro da sociedade, alcançar a mais plena e, de modo mais fácil, a própria perfeição. Então, zelar pelo bem comum, cada um se sentir responsável pelo bem comum, porque é o bem de todos nós, são os meios que nós precisamos para alcançarmos a nossa prosperidade, a paz, a segurança. Não é o que nós queremos nesse novo ano. Terceiro ponto cardeal da bússola do Papa Francisco, o cuidado por meio da solidariedade. Cultura de cuidado é cultura solidária, uma coisa que nós precisamos voltar a colocar no mundo de hoje. A solidariedade, lembra o Papa, ela exprime o amor pelo outro de maneira concreta. E não somente o sentimento vago, vamos ter solidariedade, falar é muito bonito, mas de modo concreto, o que eu faço para ser solidário? Solidariedade é uma determinação firme, perseverante de se empenhar pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos responsáveis por todos. O Papa lembra na sua carta, na sua mensagem, aquela passagem da Bíblia, da história de Caim e Abel. Lembram quando Caim, por inveja, matou seu irmão Abel? Foi a primeira divisão do mundo, o fratricídio, homicídio do irmão. Logo depois, Deus apareceu e perguntou a Caim: Caim, onde está
o teu irmão Abel? O que Caim respondeu para Deus? Ah, meu Deus, eu não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Aí está a maldade do pecado. E o Papa lembra, sim, como o irmão mais velho, Caim era guarda do irmão mais novo. Nós devemos ser guardas uns dos outros, no sentido de que nós temos que cuidar uns dos outros. Nós viemos ao mundo para isso. Olha o pecado de Caim e Abel. É aquele que não cuidou do irmão, aquele que matou o irmão. E ele falou isso com Deus, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ele estava justamente renunciando àquele que é o seu dever. Nós somos responsáveis uns pelos outros, porque nós somos uma grande família. A solidariedade nos ajuda a ver o outro não como um dado estatístico, como um número, nem como um meio para usar e depois jogar fora, mas como um irmão, alguém como eu. E o último ponto cardeal da bússola do Papa, a bússola para a paz, a bússola do cuidado, é o cuidado e a guarda da criação. Lá no começo do mundo, Deus colocou Adão para poder cuidar do paraíso. Lembrando que a terra é a nossa casa comum que nós temos que cuidar. O cuidado eficaz da terra, a nossa casa comum, deve andar de mãos dadas com o cuidado dos pobres. Aí o Papa lembra, não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza, com as plantas, com os bichos, por exemplo, se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão, preocupação pelos seres humanos. É aquilo que Bento XVI chamava de ecologia integral e que o Papa Francisco lembra ecologia humana. Como é que eu posso falar, por exemplo, que eu me preocupo com a natureza, me preocupo com a poluição, eu não quero que morram as tartarugas e as baleias e sou a favor de matar a criança no ventre materno? Como eu quero fazer toda uma manifestação pela natureza, pela ecologia, e eu não dou valor àquele pobre coitado, não dou oportunidade para aquela pessoa ter a qualidade de vida, ter emprego digno, ter educação, ter, saúde. Então o Papa lembra, a ecologia integral, esse cuidado do mundo, é o cuidado de todos, começando por nós. Porque nós, seres humanos, somos mais importantes nessa terra, porque a terra Deus fez para nós. Então, meus amados irmãos, são os 4 pontos que o Papa dá nessa bússola, que se nós seguirmos, e o Papa dá essa mensagem para toda a humanidade, não só para nós cristãos, mas para toda pessoa de boa vontade, nós iremos criar a cultura do cuidado como um caminho para a paz. Vamos acabar de vez com essa cultura da indiferença, a cultura do descarte, a cultura do conflito, e colocar a cultura do cuidado. É isso que o nosso Senhor, Príncipe da Paz, veio trazer para o mundo. Ele, como Deus, sempre cuida de nós e nos ensina a que nós, como irmãos, nos reconheçamos assim e cuidemos uns dos outros. E assim, olhando para o presépio de nosso Senhor, invocando a proteção de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, e a proteção do glorioso São José, neste ano a ele dedicado, terminemos com a última palavrinha do Papa Francisco. Neste tempo em que a barca da humanidade, sacudida pela tempestade da crise, a crise sanitária e tantos problemas do mundo de hoje, avança com dificuldade à procura de um horizonte mais calmo e sereno, o leme da dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais podem permitir que nós naveguemos com um rumo seguro e comum, todos juntos como irmãos, estamos no mesmo barco. Como cristãos, mantemos o olhar fixo na Virgem Maria, estrela do mar e Mãe da Esperança. Então que Nossa Senhora, Mãe da Esperança, olhe por nós, São José neste ano nos ampare e nos proteja, nos apresente o menino Jesus, Ele que é a nossa paz, e assim nos conceda a todos um ano novo de muita paz, onde nós possamos arrancar essa cultura da indiferença, do descarte, do conflito, e juntos como irmãos construir a cultura do cuidado como um caminho eficaz para a paz neste mundo, princípio, começo da paz eterna, definitiva, que esperamos para sempre um dia, na glória de Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.